Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de ser um tradutor no Brasil, sobre o tratamento que tradutores recebem dos leitores e sobre algumas pessoas que odeiam a língua portuguesa. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, nós estamos de volta. Depois de quase morrer no ano passado, este podcast literário respira e se encontra em fase de recuperação e reforma. E para começar 2025 da melhor forma possível, nós voltamos com um baita tema. Nós vamos falar de tradução. Esse episódio vai funcionar como muitos debates que nós já tivemos por aqui. Todavia, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que o nosso episódio será dividido em 3 blocos. O primeiro deles é este, a introdução que eu estou fazendo agora. Na segunda, vocês irão ouvir opiniões de pessoas na internet que serão confrontadas por nós e pelos nossos convidados. E na terceira, nós vamos expor os caminhos onde podemos melhorar esse cenário. Agora eu passo a palavra para as convidadas do dia. Olá, pessoal. Eu sou a Jana Bianchi. Queria agradecer esse convite para falar sobre tradução, que é uma coisa que eu amo. Eu sou escritora, sou tradutora, sou preparadora de texto, sou editora, sou parte do Fantástico Guia. Eu digo que eu sou uma projeteira serial, eu sou uma doida dos projetos. Mas na parte de tradução, eu traduzo tanto do inglês quanto do espanhol para o português. De vez em quando eu faço uma versão ali do português para o inglês, e eu trabalho com vários tipos de obras, né? Então eu traduzo livros, eu traduzo contos, eu traduzo jogos de tabuleiro, traduzo histórias em quadrinho, quase sempre na área que eu mais gosto aí, que é fantasia, ficção científica, horror, especulativo no geral, né? Que é o que eu escrevo também, tanto em português quanto em inglês. Eu acho que somando todos os tipos de obras aí, eu devo ter traduzido cerca de 160 coisas, mais ou menos assim, algumas coisas em co-tradução com o meu companheiro Diogo Ramos, então Guinness Book, alguns livros do George Martin a gente traduziu em co-tradução, e é isso. Então, assim, tô metida nesse mundo aí da literatura dos pés à cabeça. Oi, pessoal, meu nome é Carolina Cândido, eu sou tradutora mais ou menos aí desde 2020, eu sou formada em letras na USP e fiz mestrado em tradução aqui na Universidade de Lisboa. Eu moro em Portugal, mas eu trabalho para o Brasil, eu traduzo para editoras brasileiras. Eu acho que eu já traduzi mais ou menos uns 60 livros, um pouco para mais, um pouco para menos, a gente vai perdendo a conta aí. E eu também sou criadora de conteúdo, eu falo nas minhas redes sobre trabalhar com tradução literária, como começar, como funciona essa carreira, além de também ter escrito um livro falando sobre tradução literária, que chama Profissão Tradutor. Também estou aí no mercado editorial, dos pés à cabeça, faz um tempo, e sempre foi meu sonho, então muito feliz com isso. Oi, pessoal, eu sou a Karine Ribeiro, eu sou igual as meninas, já trabalhei em todas as etapas do livro, mas eu foco em tradução desde 2019. Da última vez que eu contei, tinha traduzido mais ou menos 80 obras. Eu sou formada em tradução pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu também sou autora, tenho alguns livros publicados, né? O principal deles é O Secretário de Satã, que é um livro de horror. Gosto muito de ficção especulativa e tal. Infelizmente, não é o tipo de obra em que eu costumo trabalhar. Mas é isso, como amante dos livros, estou sempre aberta aí para trabalhar em tudo, inclusive em biografias famosas, como é o caso da biografia da Viola Davis. Ok, obrigada pela presença de todas. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Rai. Eu sou a Anne. E eu sou a Yas. E nós somos o time oficial deste podcast. Agora, bora lá começar logo com essa história.
Eu não irei dizer os nomes e nem os usuários das redes sociais das pessoas que deram as tais opiniões. Eu só vou mencionar os que elas disseram, uma de cada vez, e depois abrir espaço para que cada um de nós diga algo sobre elas. E aviso de antemão que eu não me responsabilizo pela raiva das convidadas. Eu convidei as 3 porque são pessoas experientes no assunto e elas iam saber lidar com isso melhor do que nós. Mas elas têm liberdade total para poder dizer o que elas quiserem sobre isso. Eu acho que a terceira vai dar um resuminho aqui. Totalmente justificado. Deixa eu começar primeiro. Vamos sofrer uma de cada vez? Tá? Tá bom. Abrindo aspas para a primeira coisa. A maioria das editoras no Brasil entregam um trabalho terrível de revisão de texto. Estamos pagando mais de R$50 em livros e recebendo um trabalho porco, que vai da impressão até a revisão ou tradução de texto. Estou lendo o livro O Império do Vampiro e é absurdo um livro com 2 revisores ter a quantidade de erros que esse tem. Ele segue aquele mesmo esquema que as pessoas percebiam antigamente, que é revisar 20 páginas e não revisar as outras 20. Intrínseca, Roku, Darkside e Plataforma 21 são as que eu posso dizer com tranquilidade que deixam muito a desejar no quesito revisão de texto. Tá faltando revisor de texto no Brasil? Eu acho que não, hein? Então, né? Gente, por onde eu começo nessa história aqui? Eu vou passar a palavra para as convidadas já, mas tá faltando revisor bem pago no Brasil. Acho que foi o ponto... Exatamente. Acho que foi o ponto certo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa fala? É a pessoa pontuar que ela tá pagando mais de R$50 em livros e tudo mais. E isso mostra uma coisa que eu acho que a gente vai falar mais para frente, que é o total desconhecimento de como funciona o mercado do livro. E só de falar mercado do livro, a gente já fala que é um mercado. Então, é um mercado que quer lucrar e tem toda uma série de prioridades, que geralmente são prioridades, digamos que um pouco inversas aí do que seria o ideal, né? Então, tem coisa que é inevitável mesmo, tipo, a gente tá falando de preço do livro muito pautado no preço do papel, que tá lá nas alturas. Então, realmente, se o livro tá 50, 100, R$90, não é porque os tradutores, os preparadores, os revisores, os editores estão ganhando bem. Não sei, Karine e Carol, mas assim, eu continuo recebendo a mesma laudinha ali, independente do que tá rolando, o livro vai subindo o preço e a minha laudinha continua a mesma ali. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante, e é por isso que é tão legal ter pessoas como a Carol e a Karine também, né? A Carol, acho que tem uma produção de conteúdo mais estruturada, mas a Karine fala sobre tradução também nas redes sociais, e eu acho que isso é muito importante justamente para a gente ambientar essa galera, para essa galera entender que tem muito mais ali entre o céu e a terra do que, né, o pessoal acha que acha que assim, estou pagando caro no livro, tá, essa grana tá toda indo para esses profissionais que estão só coçando o saco e não fazendo nada porque eles são malucos da cabeça, entendeu? Então é uma coisa meio... Eu acho que tem muito a ver com essa falta de conhecimento do mercado, assim. Total tem a ver com a falta de conhecimento do mercado. Principalmente, olha só o que ele disse. Olha, dá para destrinchar tudo que ele falou e fazer vários comentários aí. Mas o que é isso aqui de o esquema de revisar 20 páginas e não revisar 20 páginas? De onde saiu isso? Eu nunca vi isso na minha vida. É uma informação tirada do além, né? Eu vi recentemente, antes de passar a palavra, que não é só essa pessoa falando, realmente tinha muita gente passando essa informação de que os tradutores, na verdade, as editoras estavam revisando, fazendo esse esquema de 20 páginas em lançamentos simultâneos. E eu não sei de onde essas pessoas tiraram essas informações. Até porque, nesse caso, gente, é nem revisar nada, né? Se for fazer assim, não revisa nada, melhor. Sim. Eu acho muito complicado, porque, assim, isso demonstra muitas vezes como as pessoas, mesmo os leitores, que são pessoas que gostam de livros, obviamente, porque estão lendo livros, elas não têm um conhecimento do mercado no qual elas estão, de alguma forma, inseridas, enquanto consumidoras. Então, você vê, por exemplo, as pessoas falando, é R$50 um livro. Sim, gente, tudo está muito mais caro hoje em dia. Então, assim, é claro que o preço do livro também ia aumentar. E aí, não querendo... Então...
É claro que não querendo dizer que, assim, nossa, vamos colocar o preço do livro lá em cima, mas, assim, os valores aumentam, de fato. E aí, por exemplo, falando de lançamento simultâneo, eu já trabalhei em alguns lançamentos simultâneos, que é uma coisa que as editoras tentam fazer e que é muito legal para o leitor. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se você tem um lançamento simultâneo que vai lançar em janeiro, muito provavelmente esse tradutor vai receber esse texto lá para outubro, para traduzir tudo de uma vez e para passar por todos os processos dentro de uma editora, para esse livro chegar em janeiro na mão desse leitor. E o que muitas pessoas esquecem é que são pessoas, são humanos nesse processo. E assim como todo mundo é passível de erro em todas as outras profissões, nas editoras também acontece, né? E eu acho muito interessante ver como as pessoas, no geral, vão para as redes sociais muito mais para criticar do que para tecer elogios, né? A livros, assim, é muito raro você ver elogiando um tradutor, elogiando uma editora, e é uma coisa muito triste, porque é um mercado que já é bastante defasado no Brasil. E aí a gente mesmo, enquanto consumidor, contribui para isso, é muito complicado. Porque aí entra a questão de que a rede social emancipa o ódio. Nós somos cercados de algoritmos que verificam postagens que vão gerar raiva, que vão gerar descontentamento e emancipam essas postagens de propósito, porque elas causam mais reação ou reação mais rápida. Então é por isso que a gente vê com mais frequência raiva, ódio e crítica do que elogio. Não é só no X, é no Facebook também, e todas as outras empresas que estão dentro dessa história. Por exemplo, tá lotado de rage bait, né? Então, é meio complicado do jeito que tá agora. Isso. Anne, encerra para eu passar para o próximo tópico. É que eu ia falar assim que esse negócio aí de poder falar bem de uma tradução, eu acho que ela fica muito intrínseca ao fato das pessoas acharem que, nossa, o livro é super bem escrito, porque o livro é muito bom e tudo mais. E aí, quando a gente se depara com algo ruim, entre aspas, isso nunca é sobre o livro, nunca é sobre a qualidade da pessoa que está escrevendo, a qualidade da obra, nada. É sempre a ver no toba do tradutor, né? Ai, que tradução horrível, ai, que trabalho ruim. Nunca tenho, de fato, a pessoa falou assim, não, a tradução até que tá ok com o que ela recebeu, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas o tradutor, ele não tem varinha mágica, tá? Livro ruim vai continuar sendo livro ruim, independente da tradução. É que eu acho que, assim, isso vai muito do negócio de, tipo, a pessoa não é fã do tradutor, ela é fã do autor. Então, ela não quer criticar o autor. Ela vai criticar o tradutor. Foi igual que rolou com aquele livro lá, Quarta Quarta Asa. Então, tipo, Ok. eles querem botar tudo no tradutor mesmo, basicamente. Abre aspas. Um dos motivos maiores pelos quais eu parei de comprar livros traduzidos de determinadas escritoras e comecei a guardar dinheiro para os originais é que os tradutores andam deturpando as obras. Porque eu acho que assim fica melhor, mas não sabem português direito. Desgosto infinito. Fecha aspas. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Meu Deus. Eu vou ter uma opinião um pouco polêmica. Você tá aqui para isso. Manda ver. Tá. Minha opinião polêmica é a seguinte. Eu acho ok a pessoa escolher ler o livro em inglês, escolher ler o livro em português, por qualquer que seja a razão. Mas assim, eu vou falar uma coisa que eu realmente quero que a pessoa que esteja escutando isso e tenha esse pensamento não se sinta atacada ou enfim, mas a ideia a tradução, ela é uma ferramenta de acessibilidade, né? Ela serve para que uma pessoa que não pode ler o livro em uma determinada língua possa, ou então para que uma pessoa que prefere ler na sua língua nativa, que eu diria que é a grande parte das pessoas, porque né, é uma coisa mais natural para a gente, leia ali, tem uma experiência de leitura mais agradável. Se você pode ler em inglês ou na língua original, qualquer que seja ela, né? Porque você acha que é melhor, a tradução não é para você, meu bem, porque nem tudo é para você nessa vida, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem meio que uma parcela das pessoas que reclamam, pelo menos eu vejo essas pessoas assim, que elas usam o fato delas serem bilíngues ou delas serem capazes de consumir o livro no original quase como uma forma de se colocar como melhor, assim, sabe? E muitas vezes melhor que a pessoa que traduziu.
Então, eu acho que existe uma falsa impressão dessas pessoas de que, assim, eu poderia fazer melhor. Eu fiz 10 anos de inglês no FISC, eu morei não sei onde, e eu poderia fazer melhor. Sendo que a pessoa, ela pode falar, dominar uma língua, a língua original do livro, até melhor que a pessoa que traduziu, mas a tradução é um ofício todo complexo, que tem uma série de coisas a serem consideradas muito mais do que o conhecimento da língua de partida. Inclusive, toda vez que eu falo sobre tradução, que eu dou aula de tradução, eu bato muito nessa tecla. Eu já vi a Carol, já vi a Karine falando sobre isso também, que a nossa ferramenta é a língua de chegada. Então, a gente, né, nós três traduzimos para o português. Então, a nossa ferramenta é o português. E muitas vezes as pessoas que falam sobre isso, que acham que dominam o idioma original e por isso elas sabem mais do que as outras pessoas, ou sabem mais até do que a pessoa que traduziu, é que essa pessoa provavelmente, muito provavelmente, ela não está habilitada a escrever. E eu não estou falando de regra de gramática, eu não estou falando só sobre isso, eu estou falando muito mais sobre entender que a tradução é você transpor toda uma experiência, então é você transpor todo um registro de fala, é você transpor uma estranheza onde tem uma estranheza, uma não estranheza onde tem uma não estranheza. Então, eu acho que é uma coisa muito. Eu vejo essas pessoas falando de uma posição muito prepotente, assim, isso me incomoda bastante, sabe? Principalmente quando as pessoas falam, essa tradução é ruim, por isso eu vou ler no original. Então, sim, leia no original, assim, realmente essa tradução não é para você, entendeu? De novo, não estou dizendo que a pessoa que lê na língua original não está habilitada a ler a tradução, pelo contrário, se elas preferir se sentir mais confortável, sim, é para você também, né? Mas é só a forma como a pessoa se coloca, sabe? Porque eu acho que são, isso muito que a Jana estava falando, são coisas muito diferentes, assim, quando você pega um texto original com um texto traduzido, não é para você tecer uma comparação entre eles, porque é claro que vão ter mudanças. As pessoas pensam muito na tradução do ponto de vista linguístico, mas a tradução é muito além da questão linguística. A gente está falando de adaptar um texto e um contexto inteiro para um público, que é isso que a Jana falou da questão da acessibilidade, pessoas que às vezes não têm acesso àquela outra língua e não vão conseguir ler naquela outra língua. Então, a meta da tradução, ela é, na verdade, representar aquela obra literária, preservando a literariedade dela, e causar as mesmas sensações que o autor ou a autora, a pessoa que escreveu na língua original, tinha a intenção de causar nesse leitor do texto traduzido. Só que aí a gente pega, por exemplo, agora a gente estava falando do Quarta Asa e de toda essa polêmica recente que teve no Twitter em relação a alguns trechos da tradução, né? Que as pessoas estão falando, eu acho que a tradução não combina, essa escolha de tradução não combina com a vibe do texto. E era uma tradução literal, era literalmente o que estava escrito no inglês para o português. Então, eu acho que às vezes as pessoas projetam muito as coisas que elas querem nesse texto traduzido, sem entender que primeiro que essa comparação não deve ser tecida, né? O texto traduzido é uma coisa, o texto original é outra, e que, no geral, o texto traduzido, o texto escrito, é um fenômeno cultural e ele vai muito além dessas questões de aspectos linguísticos. Ele não é para ser uma coisa traduzida de uma língua diretamente para outra, como se fosse um dicionário ou um Google Tradutor, né? Eu acho que a fala de vocês foi super, super completa. Mas o que eu quero falar é duas coisas que a pessoa falou. Os tradutores andam deturpando as obras. Eu quero saber quem é que tem tempo para isso, sabe? Eu não tenho tempo de pegar o livro e falar, não, eu vou trocar isso aqui, porque tá. Primeiramente, porque quem sou eu para fazer isso? Certo? E porque quem é que tem tempo para isso, gente? Tradutor não tem tempo para nada, não. Para ficar, sabe, de picuinha com as coisas. Outra coisa. Porque eu acho que assim fica melhor. Sim, amado. Esse é literalmente o nosso trabalho. Eu, sinceramente, eu nem entendi direito a reclamação dessa pessoa. Eu achei extremamente prepotente. E é o que a Jana falou. Então, se não tá legal para você, bacana. Leia no original, então, e tá tudo certo. Eu acho engraçado que esse eu acho, só para completar, eu senti que ele estava dizendo a pessoa que era o seguinte. Eu acho que ele estava falando assim, de você pegar uma cena e falar que na cena original é um box, e aí o tradutor achar melhor trocar a palavra box e tal por uma cortina mole, sei lá, tanto faz. Só que assim, gente, para quem não sabe também, eu sou formada em tradução, eu sou bacharelada em tradução e tudo mais, apesar de não atuar na área. E assim, eu vou dar um exemplo prático. Quando a gente começou a ter as aulas
de tradução mesmo, tinha uma professora que todo mundo na minha sala odiava. O nome dela era Silvana, inclusive. Um beijo, Silvana. Porque ela era muito, muito, muito chata. Porque, na verdade, ela não era chata, gente. Ela era competente. Então, quando a gente chegava com umas traduções meio porcas, e aí trocava alguns esquemas de palavra, porque a gente estava aprendendo, ela apontava, falava, você não pode fazer isso. Não é o seu lugar. Pegar uma palavra que está no original e você trocar por uma palavra que não tem nada a ver. Se a palavra está dizendo que é um box de banheiros de vidro, você não pode trocar de um box de plástico, porque você está perdendo a essência. Então, assim, gente, tradutor não faz isso. Isso aí é imaginação de vocês. Vocês estão colocando suas opiniões acima de um texto que não é verdade. Nenhum profissional faz isso. Se um profissional faz isso, ele, no mínimo, é uma pessoa que não é profissional, que ela não é competente na área dela, mas se existe alguém assim no mercado, eu tenho certeza que é uma exceção, porque as pessoas, os tradutores não fazem isso, gente, pelo amor de Deus. Ninguém deturpa nada, pelo amor de Deus, gente. 2025 batendo. Esse comentário, ele me passou uma vibe de que a pessoa queria que fosse traduzido no literal, tipo, só botar uma tradução do Google no texto e deixar dessa forma, sabe? Tipo, amigo, você já tentou ler alguma coisa em inglês ou em outro idioma traduzido pelo Google? É uma porcaria. Então, Cara, incrivelmente, nessa última Sim. polêmica que teve aí do Quartaz, eu vi pessoas falando que preferia ler do Google, vocês acreditam? isso é a mesma coisa. Cara, Meu assim, Deus. eu leio coisa do Impressionante. AO3 traduzido pelo Google. Então, tipo assim, é momento de que eles traduzem o nome das pessoas, sabe? Então, tipo, você Aham. pode Sim, papai do exatamente. céu. é muito ruim, sabe? Mas assim, eu tenho consciência do que o que eu vou estar lendo não é bom, porque não foi uma pessoa realmente que fez. Aí agora você está querendo fazer uma crítica, não é nem crítica, sabe? É uma opinião tirada do nada, sabe? Então, tipo, É a crítica pela crítica. exato. Ok, vamos para a terceira, continuar nessa pauta de tradução mecânica, então. Abre aspas. Agora tu pode publicar livros sem falar quem são os tradutores e os revisores, porque aparentemente está tudo certo. Vou criar uma editora que vai traduzir tudo com IA, inteligência artificial, e pegar dinheiro de otário. Fecha aspas. Gente, antes de vocês entrarem com a opinião profissional, eu queria fazer uma aqui, que aí é totalmente eu, Ana Paula, falando, tá? Não é nem mais a Anne. Ô, galera, aonde que vocês estão tirando que o mercado editorial ele vai fazer algum favor para você? Porque de todas as opiniões, parece que o mercado editorial é uma brincadeira. E não é. Gente, é um mercado, a galera quer lucrar em cima. E aí eu já vou também abrir outra coisa. Recentemente, essa história de Bobbie Goods, esses desenhos para colorir, que inclusive eu estou fazendo enquanto eu estou gravando esse programa, tem editora abrindo para vender isso, porque o que eles querem, galera, é ganhar dinheiro. Ninguém tá pegando dinheiro de otário. Ninguém, eu não entendo. Se você compra alguma coisa de otário, a culpa não é da editora, é você que tá sendo otário sozinho. Agora, você achar que traduzir as coisas no IA, puta, mano, é ser muito desonesto. Realmente, de fato, você é um otário se você pensa assim. Sinceramente, é uma imbecilidade fora da casinha, gente, pelo amor de Deus. Desculpa. Pode voltar, galera. Eu falei que ia dar rage esse comentário, eu falei. Pois é, né? Assim, só para acrescentar o da Anne, gente, eu sei, existem casos e casos. As meninas provavelmente vão falar que existem casos de livros que são mesmo publicados sem mencionar quem são os tradutores, responsáveis pela obra. Não dão esses créditos. Eu já recebi livro assim. Eu acho um absurdo. Porque dá a impressão de que a pessoa não existiu. Você tira o valor do trabalho de uma pessoa não entregando o mínimo para ela. Mas existem esses casos onde tradutores e revisores não são creditados. Mas aí, o que a gente tem que voltar com a crítica são para os CEOs, são para os executivos dessas editoras que cometem essas violações. E não para os coitados dos tradutores, que inclusive tiveram que concordar com não ter seu nome mencionado na história,
para conseguir pagar as contas. Agora, você, por causa disso, se achar no direito de querer enganar pessoas, ludibriar pessoas, aí só mostra que você não tem caráter. Jana? Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, mirou no lacre e acertou na asneira, né? Então, tipo assim, começou. Agora você pode publicar livro sem falar quem são os tradutores e os revisores. Eu falei, ok, você tem um ponto, isso é um absurdo. Isso acontece realmente, isso é um absurdo, né? Como a Rayane falou mesmo, é o mínimo que você pode fazer, né? Muitas vezes agora a gente tá brigando até para aparecer o nome nas divulgações de redes sociais, que seria meio que um segundo passo, digamos assim, de reconhecimento. Mas a outra parte, a segunda parte, a conclusão foi tipo assim, não sei nada exatamente do mercado, vou falar qualquer bobagem aqui, né? Então, e assim, na verdade, para ser bem sincera, isso é uma tendência e a gente precisa justamente se posicionar, se a gente gosta de ler, se a gente gosta de livro, de literatura, a gente precisa, em vez de usar isso como então eu vou ganhar dinheiro porque é o que as editoras estão fazendo, a gente tem que ir lá e questionar, a gente tem que ir lá e falar, cadê a pessoa que traduziu aqui? Por quê? Por que ela não aparece? Por quê? Foi porque foi inteligência artificial? Foi porque, sei lá, a editora achou que era desimportante, sabe? Então, e aí eu acho que entra de novo a importância da gente falar sobre tradução, da gente falar sobre o mercado editorial na rede social para as pessoas que estão dentro desse mercado na ponta, na outra ponta, na ponta como consumidor, né? É até engraçado a gente falar sobre isso, porque é isso, é consumidor. A pessoa que está lendo, ela é um leitor, mas ela é também um consumidor, né? Eu vejo uma tendência muito grande de perder, de ignorar, na verdade, como o mercado literário é um mercado, justamente porque a gente fala de cultura, e aí as pessoas colocam a cultura numa posição quase que de intocada, assim, cultura é cultura, cultura não é um produto. E sim, o livro é um produto, né? Ele é um produto, e aí a gente precisa, infelizmente, lidar com todas as podridões inerentes aí do capitalismo, enfim, do mercado como um todo, quando a gente está falando de arte também, né? Então, eu achei engraçado que ele começou bem no tweet e depois emburacou ali, né? Então, enfim, doido. É isso, inclusive me fez pensar num cenário utópico, agora estou sendo muito otimista, mas que legal seria, né, se as pessoas usassem essa energia de reclamação para reclamar por coisas que realmente fariam a diferença nesse mercado, né? Pedir mais diversidade nos títulos que são trazidos, pedir mais diversidade na equipe que trabalha nos livros. Eu sei que houve uma cobrança dessa uns anos atrás, que surtiu alguns efeitos aí, mas a galera devia pensar em como que eu posso fazer essa crítica de maneira que a minha voz como consumidor seja ouvida. Não crítica vazia que demonstra que você não sabe nada do que você está falando, mas você como consumidor você tem o direito de exigir que aquele trabalho seja bem feito, mas você tem que ir atrás e saber por que não está sendo bem feito às vezes. Como que estão sendo as remunerações, como estão sendo os prazos, esse tipo de coisa não é falado, né? A mesma coisa da cobrança lá do preço do livro, por que o preço do livro está caro. Mas quando alguém se dispõe, uma pessoa realmente entendida do assunto, se dispõe a vir a falar, fazer uma thread, explicando a questão do papel, né? As pessoas simplesmente não querem saber. Então é muito interessante ver como a cabecinha dessa pessoa identificou um problema e falou assim: então eu vou automaticamente arranjar uma solução que na verdade beneficia a mim, mas ferra o todo, sabe? É muito complicado você argumentar com pessoas que estão com a cabeça tão fechada assim, tão fechada para crítica, e o seu próprio benefício em vez do benefício do todo, olhar para a cadeia e falar, não, como que eu posso sugerir uma mudança aqui que seja benéfica para todo mundo? Eu concordo com tudo que as meninas falaram e só para, né, eu acho muito engraçado que é exatamente isso que vocês falaram da crítica começar por um caminho interessante, porque de fato a gente vê, inclusive algumas editoras que estavam trabalhando com inteligência artificial para criar capas e todas essas coisas, e começa por um caminho que você pensa, não, então é uma pessoa que vai tentar defender o direito dessas pessoas que trabalham nessa área, né? Mas, na verdade, ela quer ganhar dinheiro, não sei quem são esses otários, mas ela quer ganhar dinheiro, ela quer
fazer o que ela acha que as editoras estão fazendo de errado, em vez de combater o que ela julga errado, né? E eu acho muito engraçado também essa questão que entra nessa parte que vocês estavam falando da cultura, como as pessoas acham que é fácil fazer dinheiro no mercado editorial. E é fácil trabalhar no mercado editorial de uma forma geral. Você ouve, muitos autores ouvem pessoas falando, eu também vou escrever um livro, eu também vou não sei o quê, como se fosse uma coisa simplesmente, vou sentar no meu computadorzinho, vou escrever, vou fazer e bum, sucesso absoluto. E assim, quem me dera fosse assim, mas não é, né? Não é como funciona. E isso também vem muito dessa desinformação, dessa falta de interesse de entender como funciona o mercado editorial, que as pessoas ficam achando que é tudo super fácil, quando não é. Inclusive, Até antes da isso, gente até passar... Pode falar, Karine, pode falar. Até isso, até essa cobrança de, nesse tom de eu poderia traduzir melhor, a pessoa age como se não houvesse toda uma seleção, como se ser tradutor não exigisse muito estudo e não exigisse você tentar várias vezes se colocar no mercado, né? Por exemplo, a questão do Quarta Asa. Esse livro não foi dado para qualquer pessoa traduzir, mas as pessoas agem como se ela fosse uma qualquer, sabe? Toma aqui o livro e isso é uma porcaria. Então, assim, é complicado ver como não existe nenhum entendimento sobre o assunto, mas a vontade de opinar está lá em cima. Exato. A Carol estava falando desse negócio de ganhar dinheiro com livro, e eu lembrei de um negócio que esses dias eu esbarrei assim, no Instagram com uma pessoa que estava ensinando, olha só, vamos lá, ensinando como usar a inteligência artificial para escrever livros, fazer a capa, colocar na Amazon e ganhar muito dinheiro. E aí eu fiquei me perguntando, você viu isso? Eu fiquei me perguntando, gente, em que planeta essa pessoa tá? Porque, assim, ok, aconteceu um fenômeno parecido no mercado anglófono, eu publico em inglês também contos, né? E as revistas, elas são extremamente concorridas, né? Tipo, 1% assim, do que é enviado por mês, que é 1000 histórias, eles selecionam e tudo mais. E houve um boom de pessoas tentando mandar coisas escritas por inteligência artificial. E eu fiquei me pensando, mano, as pessoas, elas têm uma ideia tão deturpada mesmo, né? De, tipo assim, como é fácil escrever e como é fácil traduzir, como é fácil... Né, como a Carol falou, ganhar dinheiro com o livro, que chega a ser engraçado, chega a ser, ai, que bonitinho, sabe? Quem dera fosse, vou escrever qualquer coisa aqui, de qualquer jeito, que eu vou ganhar milhões, né? Mas enfim. Eu só tenho um comentário em relação a isso, porque sempre quando envolve AI eu fico puta. Porque, assim, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas esquecem que quem vai consumir o produto final não vai ser outro robô, sabe? Vai ser um ser humano que vai consumir o produto final. Então, tipo, um livro escrito por uma IA é muito diferente do que um livro comum escrito... Até um livro mais, sei lá, fubango que existe, feito por um ser humano, já passa mais emoção do que qualquer merda escrita por uma IA, sabe? Uma então, inteligência artificial jamais usaria fubanga numa exatamente. Olha o que a gente perderia. Olha a riqueza que é perdida. Por aí. Mas esse negócio que você falou, desse tutorial de vamos ganhar dinheiro escrevendo um livro, fizeram a mesma coisa com o mercado artístico, que fizeram... Tem um canal até sobre isso, tipo, ensinando a usar inteligência artificial para fazer arte e vender. Sendo que, tipo, assim, né? Eu, como um ser humano comum, né? Eu vou tentar seguir o raciocínio de ser humano comum. Por que eu pagaria, sei lá, 60, 50 reais, ou até mais do que isso, em um quadro que eu posso ir lá e utilizar a plataforma para poder botar o prompt e fazer? Para mim não faz sentido. Deve ter gente que faz isso, mas eu, em geral, não vejo muito futuro nesse tipo de coisa, a menos que seja uma pessoa que ela já tenha um público muito grande e já faça isso, coisa que, né, existe. Mas você saindo do nada, você não vai ganhar dinheiro com isso. A Jana mencionou, né, a questão do mercado anglófono, e eu lembro que ano passado eu estava muito atrás de fazer workshop na gringa e tal. E aí, lendo os editais, estava sempre escrito isso, não submeta trabalhos escritos por IA. E eu fiquei pensando, gente, as pessoas estão malucas? Porque como que eu vou me inscrever na seleção de um workshop super conceituado com texto de IA? E se der certo, e se eu passar, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou continuar alimentando a IA para escrever para mim? O que se passa na cabeça dessas pessoas, sabe?
Exatamente. Eu fico pensando, o workshop é para você aprender a escrever. Aí você vai usar um bagulho que você não vai escrever para passar no negócio para você aprender a escrever. Que lógica faz, entendeu? O que você aprendeu no final? Nenhuma, sabe? Nenhuma. É muito absurdo como, sei lá, eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo quem usa IA para produzir arte, entre muitas aspas. E ela se sente dona dessa arte? Como que é isso? Como será que funciona a cabeça de uma pessoa assim? Eu não entendo. Então, eu acredito que sim, porque, de novo, eu vou passar para o mercado de arte, porque é a minha área, gente, desculpa. Mas, assim, tinha um perfil no X que fazia isso, ele botava direitos autorais em arte de IA, só que, tipo, arte de IA não tem direitos autorais, porque, né, não é sua, não foi você que fez, então não tem como você botar direitos autorais nisso. Então, tipo, ele ficava puto com as pessoas. Eu vi um menino brigando assim, amiga. É muito ruim. Assim. E eles desenham tudo feio, um desenho fubango feio, sabe? Nem pra ser um troço bonito, o moleque faz a menina de anime com os peitos do tamanho da cabeça. Pelo amor de Deus. Enfim. Eu lembro ele brigando, amiga, ele falando um negócio assim, porque não é só porque eu coloquei num negócio de IA que vocês podem roubar a minha arte. Não tem nada! Nessas palavras. Nada, eu só escrevi um troço lá, qualquer pessoa faz isso. Eu fico puta. Enfim, a cabeça dessas pessoas funciona desse jeito, sabe? Então, eu acho que não tem muito o que dialogar com essa gente, esses pedaços de seres humanos aí. Então, é isso. Então tá. Passo para a próxima? Pode. Abre aspas. Nossa nova cultura de ficar introduzindo palavras e expressões nada a ver em inglês também tem efeito nos livros, porque os tradutores mais jovens têm esses hábitos. Acredito. Eu acabei de ler a expressão em seu turno, do tipo in his turn. Monos, essa expressão não existe. Pelo amor de Deus. Ponto, fecha aspas. Eu acho que tem várias camadas aí nessa fala. Vamos lá. A gente tem várias camadas. Peraí. É mais uma crítica que começa até que Exato. faz sentido, tá indo para um caminho que, de fato, a gente tem uma deturpação muito grande agora da língua portuguesa com os anglicismos, o famoso é sobre, aplicar para uma vaga, todas essas coisas que o inglês está entrando cada vez mais, inclusive. COVID. Exato, que inclusive você vai nos comentários do TikTok, ele parece uma grande tradução do inglês, assim, sabe? Tipo, uma tradução, não é tradução, excusa, dá licença, não é tradução a palavra certa. Parece uma grande, sabe quando a gente tá brincando de falar portunhol? Que aí a gente simplesmente coloca alguma palavra no final? Parece que a gente tá fazendo isso com o inglês agora. A gente pega palavras do inglês e aí coloca alguma coisinha no final para parecer que é português e vai e perfeito, isso é o novo português. Então, a crítica começa bem. Só que aí, de novo, direciona para um lugar que não tem nada a ver. Que tradutores mais jovens são esses que você está falando, sabe? Tipo, quem são essas pessoas? Que certo foi esse que essa pessoa fez? Eu não entendi, entendeu? Da onde que surgiram esses tradutores mais jovens que estão usando... E aí, aquela coisa, às vezes pode ser que escape alguma coisa que seja mais... uma tradução mais literal que pode ter uma coisa um pouco, causar um estranhamento? Pode ser, porque, de novo, tradutores, humanos, a gente erra, tal. Mas, de forma geral, a grande maioria dos tradutores, você vai ver que eles vão falar exatamente da importância de estudar português. Porque para você escrever, né, um tradutor é um escritor, você tem que escrever bem em português. Então, você tem que escrever, e escrever em português não é, nossa, gramática, Pasquale, meu Deus, é saber trabalhar com as nuances do português, mas sem trazer essa adaptação do inglês que a gente vê com muita frequência nas redes sociais. E aí, essa culpa é, de novo, direcionada para os tradutores, em vez das pessoas que estão fazendo isso de fato com a língua, né? No usuário do dia a dia que está falando make sense, falando falando executar uma tarefa, por exemplo, em vez de, sei lá, traduções exatamente diretas do inglês, quando não faz sentido usar no português, e esquecendo como que a gente escreve
no português do dia a dia, né? Esquecendo o nosso uso, a nossa usabilidade da língua. Acho que a chave para mim... Não, pode falar, Raiane. Desculpa. Esse comentário foi o que inspirou o título deste episódio, que é O Brasil Odeia o Brasil. Eu fiz essa brincadeira, esse jogo de palavras, porque nós aqui no feed desse podcast, nós já temos o episódio chamado Tradutês, que foi o episódio que a gente fez com uma seleção de expressões, de comentários que pessoas e de coisas que pessoas tinham feitos, usando adaptações da língua inglesa, só que transferindo para o português. Lembrei de uma agora, só rapidinho, de quando as pessoas falam nas redes sociais, por exemplo, meu humor é muito quebrado. Isso. É incrível, assim. Isso. Entendeu? Então, uma pessoa que falou masterpeça. Tipo, masterpeça. Masterpeça é maravilhoso. Morrer! A gente fez o episódio e não conseguiu incluir essa a tempo, porque foi porque lançado... eu não tinha visto o vídeo do menino ainda. Aí eu fui parar. E agora isso daqui vai entrar como se fosse uma segunda parte. Mas o episódio... Não falem masterpeça. Isso faz as pessoas saírem do vídeo de vocês. Você vai fazer de coisa de cinema, você fala filme, melhor filme, não masterpeça, e filma... Não fica quieto. Então, quem quiser saber quais foram as outras horríveis que a gente achou além dessa, volta o feed e procura esse episódio em específico. Mas voltando a palavra para as convidadas, por favor. Só isso que eu queria avisar. Eu ri demais do Masterpass, é maravilhoso. Mas aqui, para mim, a chave desse tweet aqui para mim é tem esses hábitos. Tipo, isso é mais uma tirada da cartola, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas geralmente a gente não está trabalhando só no livro ao mesmo tempo, no mesmo período assim de tempo, né? A gente tá vivendo nossa vida, né? Tipo assim, lavando a roupa, cozinhando, vivendo a vida, enfim, né? Tem tradutores que estão, sei lá, cuidando dos seus filhos, das suas casas, enfim. E aí, acontece realmente de passar. A gente acha que, vou fazer aqui talvez um meia-culpa da classe, por assim dizer, é que realmente às vezes acontece de passar por todo mundo. Às vezes acontece de passar desse em seu turno aí, pela pessoa que traduziu, pela pessoa que preparou, pela pessoa que revisou, pela pessoa que editou. Só que isso não significa que essas pessoas são ou incompetentes, ou então, sei lá, significa o que a gente está falando desde o começo desse episódio. Significa que eu posso garantir que elas são mal pagas, eu posso garantir que elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, justamente porque elas são mal pagas. Se eu pudesse, gente, eu traduziria o mesmo livro por 6 meses, fazendo cada palavrinha, fazendo pesquisa, fazendo nota de tradução. Se eu pudesse, eu faria isso. Mas não é o que a gente, né, a realidade. Então, assim, as pessoas, elas acho que têm alguma função, uma razão em falar esse tipo de coisa, como a Carol falou. Mais uma vez, o comentário começou pro lado certo, mas aí as justificativas são tão... Parece que, de novo, elas nascem daquele desconhecimento do mercado, sabe? Elas nascem do desconhecimento, porque, assim, que vantagem que eu tenho de criar um hábito de traduzir em seu turno, in his turn, para em seu turno, sabe? Isso é porque, às vezes, a gente está fazendo aquela coisa a toque de caixa ali, como a Carol bem mencionou, às vezes numa tradução simultânea, num trabalho que tem um prazo... Às vezes não é nem simultâneo. O simultâneo a gente ainda perdoa, de certa forma, a editora, porque não tem muito para onde correr. Mas muitas vezes as editoras, pelo menos muitas editoras com as quais eu já trabalhei, elas trabalham com prazos que são super absurdos justamente por, assim, falta de organização da grade, entendeu? É tipo, eu comprei o livro, adquiri o livro esse mês para publicar daqui 4 meses, sei lá eu, e aí você que se vira, entendeu? Então, enfim, mais uma vez, falta de conhecimento. Bom, eu concordo super com o que as meninas falaram. Isso que a Jana falou agora, nós somos humanos, e realmente, gente, vocês tinham que ver, a pessoa que não é tradutora, que não trabalha com texto, tinha que ver como é difícil e como a gente fica sobrecarregado com as coisas. E tem vezes que realmente a gente traduz, isso é uma coisa nada a ver, entendeu? E aí quando você está revisando a sua tradução, você fala, meu Deus,
ainda bem que eu peguei, porque as pessoas vão ler isso aqui e achar que eu sou burra. Exatamente, eu acontece sempre muito. penso isso. Eu penso, é a experiência que mais te deixa humilde, é você revisar sua própria tradução. Porque você fica, eu tava sob efeito de algum entorpecente para que eu passei por aqui. E não é, na verdade, você só tava o quê? Como a Karine falou, sobrecarregado. Cansado, entendeu? Cansado. Eu vou falar pra você, essa semana eu tive essa experiência, eu me peguei digitando, em vez de eu escrever assim, papai e tal coisa, eu tava escrevendo daddy. E eu parei no meio da minha digitação e falei, Karine, que é isso? Sabe? Sabe quando você nem percebe? Eu voltei no texto e eu tinha escrito daddy algumas vezes. Essa é uma coisa que você não consegue nem explicar para você mesmo. Mas enfim, novamente, nós estamos zoando. E às vezes passa, às vezes também quando você está revisando sua tradução, você já está tão acostumado com aquele texto que você nem enxerga, né? E para isso servem as outras etapas, mas, novamente, está todo mundo sobrecarregado, mal pago, com pouco tempo, pensando que eu tenho que fazer comida, que eu tenho que ir no mercado, que meu filho está doente, que isso e aquilo, e ainda tem que traduzir. E ainda tem que trabalhar num prazo super apertado. Então, acontece. Mas um outro comentário que eu queria fazer é como me estressa essa questão do tradutor ser um trabalho super invisível. Ninguém lembra que o tradutor existe, exceto se houver um erro. Como que pode uma coisa dessa, gente? Porque toda vez que eu leio essas críticas, a tradução da coisa X está um lixo. Aí eu fico me perguntando, as pessoas não sabem que existe toda uma cadeia, existe toda uma gama de profissionais que vem depois do tradutor? Por que só a gente leva a culpa das coisas? Se existe um preparador, às vezes existe 2 preparadores, existe o editor, existe os revisores. Por que a culpa é inteiramente do tradutor quando uma coisa dessa acontece? Essa era uma outra reflexão que eu queria que as pessoas fizessem aí. É muito engraçado, a partir disso que você estava falando, tá? Que é exatamente isso. Às vezes as pessoas, até nesse tweet eu acho engraçado que eu vejo que dá um tom de autonomia para o tradutor em relação ao texto traduzido que eu juro que eu gostaria de ter, às vezes. Eu gostaria de ter o poder que as pessoas acham que o tradutor tem de decidir uma coisa num texto. Porque é isso, eu vou mandar para a Fica editora. parecendo que a gente traduziu e já vai para a gráfica amanhã. Entreguei, amanhã vai para a gráfica. Exato, e a gente traduziu, assim, na frente dos nossos computadores, estamos aqui, grandes vilões, vai passar isso para irritar todos os leitores. E não, Exato. vai para um preparador, vai para um revisor, vai para uma galera depois, vai para o próprio editor de volta. E assim. Vou criar esse hábito, eu achei muito engraçado. Então, eu acho muito engraçado porque coloca muito nesse lugar mesmo da gente aqui, enquanto grandes vilões. Não, essa aqui eu vou colocar para irritar os fãs deste livro. E não, gente, assim, um livro passa por muitas mãos. E às vezes um livro que você está lendo, e você, quer o que foi mencionado no começo, você está lendo, você está falando, nossa, que escrita incrível dessa autora neste livro traduzido, às vezes tem muito do trabalho do tradutor ali também. E não assim, o tradutor é lembrado quando a gente vai falar mal dele, mas não para falar para entender o trabalho e entender que às vezes tem tradutor que salva muito livro também em questão de escrita. Assim, acontece com bastante frequência. Eu queria só trazer uma coisa positiva, já que a gente está pistolando, é bem rapidinho. Mas eu acho que eu tô vendo mais vezes, conforme a gente fala mais sobre tradução, eu tô vendo mais, e batendo de novo nessa tecla, como é importante, né? Eu tô vendo mais pessoas fazendo justamente. A Carol tem plena razão. Assim, se você vai pegar para cada uma pessoa que posta ou que fala para você que gostou da sua tradução, tem 10 milhões que estão falando bobagem, né? Mas eu acho que eu consigo ver assim, uma correlação muito direta com falar sobre tradução e as pessoas virem me procurar para falar de traduções que gostaram, enfim. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas falta a Carol, acho que tanto a Carol quanto a Karine falaram da invisibilização, né? Mas eu acho que quando a gente fala sobre tradução, as pessoas parece que dá um estalo na cabeça delas e elas falam: caraca,
verdade, tem uma pessoa que traduz. Elas começam a prestar atenção e começam a valorizar mais isso, sabe? Então, assim, eu vejo outras pessoas ou falando, nossa, agora eu olho quem traduziu o livro porque eu vi a Jana, a Carol, a Karine falando sobre tradução na internet. Uma pessoa esses dias tweetou falando, nem sei se tweetou, se foi no Blue Sky, falando, nossa, depois que eu comecei a ver você falar de tradução, agora toda vez que eu vou pegar um livrinho infantil pro meu filho, eu fico pensando, nossa, deve ter sido difícil traduzir isso aqui, porque tem a imagem e tem uma palavra que tem que combinar com a imagem, e eu achei isso muito legal. Então, acho que, assim, a gente está aqui no momento de ranço, né, totalmente justificado, mas eu acho que tem um pouco de celebrar também o fato de como a gente tem mais espaço na rede social para falar sobre tudo, as pessoas, elas parecem que estão mais propensas a pelo menos prestar atenção, e eu acho que isso, né, talvez não faça a razão de pessoas que reclamam, pessoas que elogiam virar, mas pelo menos a gente vê mais pessoas elogiando, mais pessoas curtindo a tradução, entendendo que tem um trabalho ali por trás, sabe? Então, acho que é mais para continuar esse trabalho, fazer podcasts como esse, sabe, para falar sobre isso, assim, também. Sim, e eu acho muito legal, assim, por exemplo, que você vê muitos criadores de conteúdo literário que agora marcam muito mais os tradutores, que falam a respeito desse trabalho, e é muito legal porque muita parte, às vezes, do que as pessoas falam a respeito da tradução vem da ignorância mesmo, ignorância no sentido de completo desconhecimento dessa função, como ela existe, como ela funciona, como que um tradutor trabalha. E eu falo mesmo por mim, eu me formei na faculdade em 2013. E eu fui começar a trabalhar com tradução em 2020. Eu queria trabalhar com tradução desde aquela época. Só que eu não sabia como começar, eu não conhecia nenhum tradutor, eu não via pessoas falando muito disso, e eu sempre ouvia, nossa, é um mercado extremamente fechado, não vai conseguir entrar e tal. Então eu nem tentava. E hoje eu vejo muitos tradutores criando conteúdo nas redes. E eu mesmo sendo uma delas, eu recebo mensagens de pessoas, poxa, Carol, segui uma dica que você deu, segui uma dica que fulana deu, e aí eu consegui meu primeiro trabalho de tradução. Eu entrei no bacharel de tradução, e você vê que é uma forma de fazer essa profissão, que é tão antiga, ter um pouco desse reconhecimento mesmo, e eu acho muito legal. Mas editoras estão começando a colocar o nome do tradutor em uma posição de destaque um pouco maior nos livros. A gente tem o lado negativo, mas tem muito o lado positivo também. Deixa eu só falar, Rai. É o seguinte, tem um vídeo no nosso TikTok que eu comentei sobre uma série de livros que eu gosto muito, né? Que é Chestnut Spring, da Elsie Silver. Que eu li o primeiro livro em questão de 2 dias. Isso eu comprei ele na Bienal, direto com a editora, e é uma tradução, né? Que é sem defeitos. E o livro é, assim, sensacional. E eu sou uma pessoa ansiosa e eu não consegui esperar as novas traduções, o segundo livro, agora dia 3, foi lançado. Traduzido e tudo mais. E eu entrei num grupo de traduções feita por fãs e tudo mais. Só que o que não te conto é que a boa parte das traduções que vem para você desses grupos são traduções mecânicas. E quando eu fiz esse vídeo, eu comentei um pouco mal sobre isso, porque eu acho engraçado a pessoa terminar o comentário falando dessas expressões em seu turno e tudo mais. Só que isso daí, gente, isso daí é tradução mecânica. Então a gente tem que ver de onde também essa pessoa está tirando, às vezes, um PDF de livro que ela pode pegar e tudo mais, porque tem muita gente que repassa esses livros que são de traduções de fãs, tradução mecânica, que o intuito é muito maneiro, gente. É um jeito de incentivar outras pessoas que também não têm acesso a comprar livros em quantidades absurdas todo ano, e tem esse acesso, por mais que seja um acesso meio básico e até um pouco ruim, porque não é de tão boa qualidade, mas é um acesso, mas também tem que ver de onde você está tirando a procedência do negócio, porque realmente, gente, se você pega um livro que ele não está bem tratado, que não passou por todas as mãos que passam numa editora tradicional, isso vai influenciar para você não gostar do livro. E realmente a tradução vai ficar ruim. Então tem que prestar um pouco de atenção para ver se você realmente está consumindo isso de um livro totalmente tratado a um livro que está ali só no básico, e é isso. Lê por sua conta e risco, vai entender algumas coisas, o apelido da principal pode ser red algumas horas, outra hora vai ser vermelha, outra hora vai ser ginger, e aí vida que segue.
Ok, vamos para a última lista. E essa última da lista, ela é meio que uma continuação, uma resposta para a primeira, que a gente falou lá sobre o dinheiro que é pago na hora que você compra o livro e para onde que esse dinheiro vai. Abre aspas. Para os tradutores é que não vai. Porque cada tradução de merda que eu acho nos livros, tenho a certeza que são super mal pagos. Abre parênteses. Ou então, são só muito incompetentes. Fecha parênteses, fecha aspas. E é isso. Começou bem e desandou de novo. Com certeza são super mal pagos e super explorados, de fato. Aí essa parte do muito incompetente entra um pouco no que a Karine falou, que parece que é assim, então eu vou escolher aqui uma pessoa, vou parar uma pessoa na rua, oi, tudo bem, você quer traduzir esse livro aqui? E passar para uma pessoa aleatória, sabe? E, gente, calma, né? Tipo, a gente tem muitas pessoas, a gente tem, né, tipo, cursos de graduação, de pós-graduação, então são pessoas que, o que não falta é pessoa habilitada e talentosa para fazer as coisas, sabe? Mas, assim, é uma rotina, é um ritmo, assim, que se você quiser viver de tradução, vou falar por mim, assim, se você quiser viver de tradução, você tem. É uma rotina extremamente pesada. Para você conseguir juntar dinheiro para ter uma casa, né, viver você, uma outra pessoa, enfim, ou então para que dirá criar uma família, filhos e tudo mais, você vai ter necessariamente que fazer muitas coisas simultâneas, você vai ter que ter outras fontes de renda, você vai dar aula, você vai fazer curso, você vai, sei lá, produzir conteúdo e tudo mais. Então, assim, essa parte de, são só incompetentes, também, de novo, mostra aí um desconhecimento, porque, infelizmente, as editoras, às vezes, pode acontecer de, vou pegar uma pessoa que está começando agora para ver qual não é exatamente isso, né? A pessoa não, sei lá, às vezes não conseguiu entregar no prazo. Acho até que o filtro entre pessoas que estão começando, que estão aprendendo a traduzir e tudo mais, acaba ficando muito mais no filtro do você aguentar a rotina, você entregar no prazo, você fazer tudo direitinho, do que, essa pessoa traduz da cabeça dela coisas absurdas porque ela é incompetente, entendeu? Então, acho que entra de novo, mais uma vez, na falta de conhecimento e, mais uma vez, também na coisa veja que a pessoa aventa a possibilidade de ser mal pago, mas depois coloca essa outra cláusula aí como se não fosse o mais importante realmente, como a gente tem que trabalhar do jeito que dá, no tempo que dá, no prazo que dá e com a valor de lauda que dá, né? Eu ia falar isso. Acertou no mal pago, isso com certeza. Mal pago, prazos complicadíssimos, né? Inclusive, eu ando vendo os prazos diminuírem, não sei o que está acontecendo até. Mas, enfim, eu ia falar sobre essa questão do incompetente. Foi o que a Jana falou, gente. Não é uma pessoa aleatória, né? A gente é testado antes de receber tradução, né? Eles não vão colocar qualquer pessoa lá para fazer o trabalho. E digo mais, uma pessoa, para aguentar trabalhar com tradução, ela tem que gostar muito, ela tem que amar muito o ofício dela, né? Eu dou meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou fascinada com livros desde que eu me entendo por gente. Eu não consigo me lembrar de mim sem um livro na mão e sem falar para todo mundo que eu queria trabalhar com livro, que eu queria escrever, que eu queria, sabe, eu queria estar envolvida na cadeia do livro de alguma forma. Graças a Deus eu honro a Mini Karine lá atrás. Mas é o seguinte, tem que amar muito. Tem que amar muito porque é complicadíssimo. É um estresse constante, é prazo o tempo todo, é pagamento que você entrega o livro hoje, daqui a 30 dias você vai ver a cor do seu dinheiro, né? Então, exige que você também tenha um planejamento financeiro muito grande. Fala o seu gerenciamento do seu tempo. Aí muita gente vai falar assim, mas trabalha de casa. Poxa, às vezes eu acho que trabalhar de casa, inclusive, complica muito as coisas, porque você estando em casa, as pessoas acham que você está disponível, né? Para fazer tarefas aleatórias, ou você fica totalmente perdido às vezes. Eu falo assim, eu tenho que traduzir isso, mas eu tenho que fazer comida, a roupa tem que ser lavada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Então, assim, é um constante, um malabarismo constante do seu tempo, e se você tira um tempo para você, você se sente culpado.
Se você quer fazer uma atividade fora da sua casa, você pensa assim, não, mas eu devia estar lá em casa traduzindo. Então, assim, não tem esse negócio, sabe? Não tem. As pessoas que entram e permanecem, porque inclusive eu vejo muitos profissionais que entram, ficam um tempo e depois arrumam outra coisa e cai fora, que bom para a pessoa, sabe? Que bom. Porque quem fica é quem realmente ama esse negócio. Porque se você não amar, você não fica. E se você ama, você faz direito. Nossa, esse final foi perfeito, assim, eu Sim. concordo em gênero, número e grau. Eu acho que, de novo, é o que as meninas falaram, é uma crítica que começou fazendo sentido, porque, de fato, os tradutores são muito mal pagos e também eu acho que está acontecendo um movimento muito novo entre os tradutores de começar a conversar mais a respeito, por exemplo, dos valores de laudas, essas coisas, para ter essa união enquanto classe, enquanto tradutores, para que não tenha essa discrepância tão grande entre os pagamentos, a depender do tempo de trabalho e tudo mais. Mas eu acho muito engraçado essa generalização. São todos muito incompetentes, porque assim, porque eu acho, porque eu vim no meu Twitter e eu acho, e é isso. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco o que é uma questão de escolha, uma escolha que você não gostou naquele livro, e o que é, de fato, uma questão de incompetência, sabe? Porque se uma escolha não te agradou em determinado livro, não quer dizer que aquele profissional é incompetente, quer dizer que ele fez uma escolha que não te agradou. Mas falando assim, em relação à questão de amar o que faz, eu concordo muito, inclusive a Karine estava falando, eu já estava aqui pensando, preciso marcar terapia, porque é bem isso mesmo, assim, eu amo trabalhar com tradução, mas o fato de eu estar ainda trabalhando com tradução foi muita insistência por parte desse amor mesmo, porque quando você começa, você vai ter um projetinho pingado aqui e ali, você não vai conseguir pagar as contas, vai ser toda essa... Até você conseguir firmar um pouco mais o seu nome e continuar não sendo muito bem pago, sabe? Então, é uma questão muito de amor mesmo, de gente que olha e fala, nossa, eu gosto tanto de livro que eu quero entrar nesse universo para fazer com que mais livros sejam trazidos para ajudar nesse processo, sabe? E também essa questão de trabalhar de casa, dessa culpa, principalmente essa questão da culpabilidade que a Karine falou, é uma coisa que a gente conversa muito mesmo, que às vezes você está trabalhando, você não está trabalhando, você está, sei lá, de férias, mas você está pensando em trabalho o tempo todo, porque você está pensando, eu preciso sentar no computador para prospectar mais trabalho, porque senão eu vou ficar sem trabalho aqui. Aquela eterna vida de freelancer, sabe? Então, o tradutor ele tem que lidar com muitas outras coisas para, além de sentar na frente do computador e traduzir um texto. Ele tem que lidar com a questão financeira da própria empresa, ele tem que lidar com a questão do marketing da própria empresa. Então, tem muito mais para esse profissional do que só aquilo que as pessoas acham daquele livro traduzido. Essa história toda voltou a entrar em alta por conta de um livro específico de fantasia. O tweet original já foi deletado pela responsável. E eu acho que a gente já pode começar esse bloco aqui falando das melhorias nas condições trabalhistas que poderiam acontecer na questão dos tradutores contratados por editoras. Sejam eles como freelancers ou como tradutores fixos, que agora se tornou um tipo bastante raro a gente visualizar nos casos da maioria dos livros publicados no Brasil. E depois a gente pode tentar expandir a fala sobre como levar o conhecimento para o público de uma forma legalizada, sobre como realmente funciona essa parte da cadeia da produção literária para criar discussões mais saudáveis no futuro, para que no futuro próximo, no futuro a longo prazo, tradutores não passem mais o sufoco que é que ler comentários como esses que nós discutimos no bloco anterior. Esse episódio eu fiz como uma iniciativa de tentar levar esse conhecimento de bastidores para os meus ouvintes, mas eu sei que o meu é uma semente e que nós temos um campo muito vasto pela frente. Então, eu estou aberta, sugestões comecem a sair daqui. Acho que um ponto que, na questão das condições trabalhistas,
eu acho que é muito importante, e isso falando com editoras, falando com, sei lá, pessoas que leem livros, mas principalmente falando de editoras, é muito importante a gente entender também que o tempo que uma pessoa vai ter para traduzir um livro vai ter consequência direta na qualidade daquela tradução, obviamente, porque se eu recebo um livro com 1 mês para traduzir, eu vou ter muito menos tempo para me dedicar, por exemplo, às minhas pesquisas, do que se eu tiver um prazo de 3 meses ou alguma coisa assim. E eu entendo que o mercado editorial, eu também sou gerente de projetos de uma editora, né, da Editora Pormenor, então eu entendo que o mercado editorial, ele também tem muito uma questão da rapidez, que às vezes acontece por, por uma consequência das redes, ou uma consequência de por exemplo, um grande lançamento que surgiu de repente, aí as editoras querem vir e elas querem trazer rápido esse livro e tudo mais. É claro que as editoras também trabalham elas mesmas com prazos de aquisição de um livro e tal, prazos que também são muito malucos, mas a matemática é muito simples. Uma pessoa que tem um tempo para se dedicar a um projeto e é bem paga para fazer aquele projeto, vai entregar um trabalho de qualidade muito superior. Porque se eu tiver um livro em que eu vou receber uma lauda boa para trabalhar nesse livro, eu não vou precisar procurar outros 10 livros para traduzir ao mesmo tempo. Então, eu vou conseguir me dedicar muito mais àquele livro. É muito simples. Eu acho que isso funcionaria de certa forma em qualquer profissão. Quanto mais você recebe, né? Quando você é bem pago e você tem tempo e liberdade para exercer a sua criatividade, para exercer o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho vai ser muito melhor. E em relação a trazer isso para os leitores, esse movimento que eu estava falando dos tradutores estarem mais nas redes sociais, os tradutores conversarem entre si, né, e trocarem ideia a respeito de lauda, a respeito de uma editora, a respeito de... já aconteceu, por exemplo, no meu caso, de eu ter uma editora que eu fiz um trabalho de tradução para eles, e essa editora estava sendo comprada por uma outra editora. E neste processo, o meu pagamento foi atrasado por um período de 6 meses. Eu passei 6 meses sem receber aquele trabalho. E eu estava desesperada, porque eu precisava daquele dinheiro, eu já tinha entregado o livro e tudo mais. E quando eu conversei com outras colegas tradutoras, elas me falaram: olha, eu também estou neste mesmo processo, está acontecendo isso, isso e aquilo, nós conseguimos nos unir para fazer com que esse pagamento fosse feito. Então, quando você consegue ter mais pessoas da sua área junto com você, também torna o processo muito mais fácil. E isso também facilita para as pessoas que estão entrando agora, sabe? Porque os tradutores que estão começando agora é isso, eles têm um monte de oficinas ministradas por tradutores, material de pesquisa, tudo muito mais fácil, né? De mais fácil acesso. Então, eles vão passar por muito menos perrengue de que quem estava há mais tempo nesse mercado, porque a informação está sendo veiculada. Eu concordo plenamente. Eu acho que falar sobre tradução, e cobrar também, sabe? Eu vou falar aqui também de uma posição extremamente privilegiada, assim, de já ter relacionamento bom com algumas editoras grandes, com alguns clientes grandes que, né, já confiam no meu trabalho e tudo mais, e que isso me dá, esse privilégio me dá um espaço para eu chegar e ser bem franca, assim. Então, já teve editora com a qual eu trabalho, editoras que eu gosto do serviço, que me tratam bem, que pagam no prazo, mas que não estavam colocando lá o meu nome e o nome de todos os tradutores, obviamente, nas divulgações na rede social, sabe? Ou no site. E eu chego, sempre que eu vejo, que eu percebo que os créditos não são dados, ou então que, sei lá, a tradução ela é, né, invisibilizada pela própria editora, eu pego esse privilégio de ter um bom relacionamento já com essas editoras, de não correr o risco de perder um serviço porque eu vou, né, me colocar, e obviamente de uma forma mais tranquila, né, não vou tretar, mas eu chego nas editoras e eu cobro mesmo, assim, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem um pouco essa possibilidade, não é todo mundo, não é, né, não recomendo que a pessoa que está começando vá lá arranjar, né, confusão com o editor e tudo mais, mas esse negócio que a Carol falou de se unir, eu acho que serve para isso também, sabe? Porque quando a gente se une com outras pessoas, quando a gente fala nas redes sobre, gente, vamos acreditar, vamos falar sobre tradução e tudo mais, e outras pessoas maiores, já mais estabelecidas,
apoiam aquele ponto, né? Elas se colocam também e dão a cara a tapa e tudo mais. Eu acho que isso é uma possibilidade, um caminho que a gente abre. E de forma muito parecida também, eu traduzo, minha fonte de renda principal é tradução, mas eu tenho algumas outras fontes de renda, né? Em especial com formação, com Fantástico Guia, que a gente dá curso de tradução, dá curso oficina e grupos, enfim, de serviços editoriais e de escrita. Eu estou começando também a tentar fazer um pouco mais o movimento de, sempre que eu posso, que eu estou, de novo, numa posição extremamente privilegiada, eu falo, cara, esse prazo ele é inviável, assim, esse prazo que vocês estão me oferecendo, eu gostaria de traduzir esse livro, essa lauda é ok, mas esse prazo não é. Eu não vou pegar esse livro, e aí você esteja ciente que você vai pegar uma pessoa que vai estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ou vai fazer essa coisa corrida, porque esse prazo é inviável, é humanamente impossível, ou então o meu prazo é X. E, surpreendentemente, assim, eu ando me colocando muito mais em termos de prazo, assim, de falar isso aí eu não consigo, eu consigo, tipo, 2 meses a mais. Com 2 meses a mais eu consigo. E numa quantidade surpreendentemente de vezes, surpreendentemente alta de vezes, as editoras concordam. E acho que muitas vezes também porque elas já colocam ali geralmente um prazo, como se fosse uma folga ali no prazo que ela te oferece, porque a gente sabe que tem, né, gente que, porque a vida acontece, acaba atrasando e tudo mais, então a editora já coloca isso e eu falo, não, se o meu prazo for até dia tal, eu consigo entregar até dia tal, e eu vou lá e cumpro, né, e aí eu crio a gente estabelece ali uma relação com a editora. Então eu acho que a gente que está nesse privilégio, nesse momento de já estar estabelecido, ter os clientes estabelecidos, é muito legal a gente ir falar sobre isso, sabe, usar a nossa plataforma, usar nosso espaço para falar como a gente precisa desse prazo, dessa lauda, para a gente poder fazer um bom trabalho, como a Carol bem disse. Concordo muito. Eu acho, inclusive, essa é uma discussão que eu vejo muito com vários tradutores. Às vezes a pessoa já está no mercado há muito tempo e ainda tem medo de fazer esse tipo de negociação. Ainda tem medo de chegar para um editor com o qual ele já trabalha há muito tempo e falar: ah, não, me dá mais um pouco de prazo. Ou seria possível aumentar minha lauda, sei lá, um pouquinho. Não sei, existe também uma hesitação muito grande em negociar. De certa forma, eu entendo, porque a gente é freelancer e a gente tem medo de ficar sem trabalho, né? E eu acho que nisso entra muito o que a Carol falou sobre ter grupos de tradução, grupos com tradutores, você se, entre muitas aspas, se sindicalizar, sabe? Você procurar se envolver com pessoas da sua área para você ver o que pode ser feito, sabe? Porque às vezes é muito complicado a gente cobrar sozinho, eu entendo isso que a Jana disse, mas tem muita gente que tem medo de se queimar. Então, às vezes cobrar através de um coletivo é uma maneira mais interessante, né? Então, eu acho que a dica é essa mesmo, é você buscar se enturmar e você também ter um pouquinho de confiança, sabe? Ah, já trabalho com essa editora aqui há mais tempo. Tudo bem você pedir um prazo a mais, ninguém vai te odiar, porque você, ai, gente, passa do dia 10 pro dia 20, não tem problema, sabe? A gente tem que perder um pouco esse medo também. Como pode, metade das coisas que vocês falaram, elas se resumem a alguma coisa de, assim, de bom tom, né? Gente, é de bom tom você acreditar as pessoas, é de bom tom, né? 2025 a gente já devia nem estar debatendo esse assunto, né? Já deveria ser algo primordial, porque é um trabalho e é tão importante quanto, porque sem o tradutor você não tem a tradução, texto para poder preparar e comercializar. Então, eu acho até um pouco chato debater que hoje em dia tem que ter pessoas como a Jana que já estão há mais tempo no mercado, já tem um privilégio maior de poder chegar e falar assim, olha, é ruim, né? Você não acreditar, não colocar que quem traduziu foi eu, ou não me colocar nas ações de marketing, ou não me acreditar. É um pouco até ruim para a editora, né? Mas a gente entende que o mercado é assim e que não tem muito o que fazer e que muita gente. Outra coisa, eu acho que nós, como consumidores, falando de uma base de consumidor mesmo, eu acho que se a gente
gente deveria se abrir um pouco mais para poder também falar desses aspectos, né? Depois que começa a aprender sobre mercado editorial, para poder falar dessas pessoas e também disseminar nas redes sobre o nome dessas pessoas, né? Tipo, acabei de ler um livro que tal pessoa traduziu, ficou muito bem feito o trabalho e tudo mais, porque eu acho que até é para dar um pouco mais de visibilidade nesse aspecto mais orgânico, porque da mesma forma que as editoras elas prestam atenção no que os leitores estão falando nas redes sociais para criar um hype e tudo mais, pode ser de grande ajuda para os outros tradutores, que as pessoas falem sobre eles, que pesquisem também o trabalho dessas pessoas e não fique só nesse mundinho assim de lançamento, que é muito raso, né? Ou de tipo, tal livro vai vir para cá e ir atrás para perguntar quem que é a pessoa que vai traduzir esse livro, para você ver se essa pessoa já tem contato com esse tipo de gênero, para ver se você já conhece a pessoa e não sabe. Então é legal a gente também dar essa oportunidade como consumidor de exaltar esses profissionais e o mercado perceber que é importante a gente dar voz para essas pessoas e acreditá-los principalmente e acabar disseminando a nossa voz, que até então alguma coisa acontece nesse meio, né? Porque da mesma forma que o efeito ruim acontece, o bom também pode acontecer. Depende muito desse movimento dos próprios leitores. Ok, pessoal, esse foi mais um episódio do Entre Sumários Cast. Espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram até aqui. Por favor, divulguem os nossos episódios nas redes sociais, recomendem para os seus amigos que querem saber mais sobre tradução, ou recomendem qualquer um dos episódios do feed, a gente fica feliz do mesmo jeito. Eu vejo vocês na próxima. Se cuidem e boa leitura. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.